o Alejandro, para falar um pouco sobre, por exemplo, vamos supor que, eu não sei se é o caso de vocês, por exemplo, se você tem alguma relação com a Eletrobras, mas, por exemplo, chega um momento desse como estresse, você tem um gerenciamento de risco, por exemplo, ações, teoricamente é relativamente mais fácil você vender no mercado, né? Você tem liquidez, você consegue vender. Agora, como é que funciona para crédito, por exemplo? Você tem alguma decisão mais radical de realmente diminuir posição? Por exemplo, se tomar a decisão realmente de sair, como é que vocês fariam se fosse um caso crítico, por exemplo, de diminuir uma posição num caso desse? Vocês estão desconfortáveis, vão ter que sair? Não necessariamente que vocês vão fazer essa estratégia, mas assim, como é que funciona no lado do crédito, né? Essa liquidez? Não, Sato, acho que o que a gente viu aqui, tanto no mercado doméstico, o mercado que veio crescendo a partir de 2015, né? Você teve o advento dos fundos de crédito que geraram uma certa liquidez no mercado secundário que permite com que você entre e saia de posições menores, claro que de uma maneira um pouco mais de fricção do que você teria no mercado de ações, né? Mas ainda assim você tem a possibilidade de sair ou reduzir exposição em eventos como este, né? Mas a gente não pode esquecer também que quando a gente fala de crédito, a gente também fala de crédito offshore, né? E a Eletrobras é uma grande emissora de bons lá fora, tem até uma curva bem estabelecida, permitindo com que você tenha um pouco mais de flexibilidade nos pontos de entrada e saída de exposição a esse risco de crédito, tá? Então, não é o mesmo, a informação não reflete nos preços da mesma forma como ela reflete no preço das ações, mas, mesmo porque o risco também aqui, o risco para crédito, ele é um pouco diferente do que seria o risco no fluxo de caixa descontado, né? A visão do credor aqui, ele é uma visão muito mais binária, de paga ou não paga, simplificando, assim, o assunto. Então, acho que você também tem outros drivers que entram nessa precificação. Mas, sim, respondendo a pergunta, é possível entrar e sair no nome no mercado secundário. Marco, você tem mais alguma pergunta sobre esse assunto aí com ele? Podemos mudar um pouquinho aqui de tema? Não, eu queria também, assim, só para entender, acho que não chega a ser relacionado com a Eletrobras, mas você acha que esse tipo de notícia pode trazer dificuldade para as empresas estatais, de uma forma geral, a emitirem bons, ou seja, vai ficar mais caro para elas nesse curto prazo? Como é que você está vendo esse mercado? Notícias como essa não ajudam, né? Especialmente quando a gente fala aqui da ingerência política e governança, em um ambiente macro, você já tem uma situação política aqui um pouco mais movediça, essas novas informações, elas certamente trazem incerteza, e incerteza se reflete em prêmio de risco, né? Então, prêmio de risco, as empresas, pelo lado idiosincrático, vão ter que pagar um pouco mais de prêmio. Ao mesmo tempo, você tem um macro, um cenário global de ampla liquidez, fazendo com que o capital tenha para instrumentos percebidos ainda como de média qualidade de crédito, né? Então, você vê esse investidor estrangeiro buscando esse tipo de retorno. Então, você tem um balanço que eu acho que na ponta marginalmente é negativo, tá? Marginalmente é negativo, mas não deve ser um impacto de médio prazo relevante, pelo menos para o crédito.